Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do VZcast, o podcast da medicina veterinária e da zootecnia, elaborado aqui pelo CRMV-MG. Doutor Afonso, bem-vindo a mais um episódio. Estamos aí, Natália, doutor Gilson, prazer estar recebendo aqui em nossa sede, né, aqui no Conselho de Minas. Como sempre, eu falo, o Conselho de Minas é um conselho que ele traz assim, coisas grandiosas para nós médicos veterinários e zootecnistas. E aí quem já pegou o spoiler aqui do Dr. Gil já está imaginando o tema de hoje, né? Hoje nós vamos falar de consórcio, do projeto, do programa Diga Sim ao Sim, do portfólio de municípios que o Conselho lançou recentemente. Vamos falar de inspeção municipal e de todo o trabalho que o Dr. Gil tem feito à frente da Secretaria e também conosco aqui no Conselho. Natália, Gilson e quem está nos acompanhando, isso mostra para a sociedade e para os colegas que a medicina veterinária ela não é voltada somente para a parte clínica e cirúrgica, né? Nós médicos veterinários temos várias funções e uma delas que eu falo que é de grande relevância e importância tanto para nós médicos veterinários como para a sociedade é a área hoje, esse podcast de hoje, né? Então o Dr. Gilson vai destrinchar hoje o que é a responsabilidade, a importância hoje do médico veterinário frente a esse programa. É isso aí. Muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite, pela disponibilidade do seu tempo, Dr. Gilson. Oi, Natália, obrigado. Doutor Afonso, muito obrigado. Um prazer estar aqui. Eu acho que é um tema importante, realmente que mostra a diversidade da nossa profissão na medicina veterinária e as oportunidades que os médicos veterinários e os zootecnistas podem encontrar na área de ciências agrárias de um modo geral. É um assunto importante que eu acho que tem ganhado mais visibilidade atualmente. Então é um prazer estar aqui. Obrigado. Que bom. Começar apresentando o nosso convidado, né? O Dr. Gilson Salles possui graduação em Medicina Veterinária, mestrado em Medicina Veterinária e doutorado em Ciência Animal pela UFMG. Atualmente é subsecretário de Política e Economia Agropecuária de Minas Gerais, da CEAPA-MG, fiscal agropecuário do IMA e conselheiro do CRMV-MG. Tem experiência na área de medicina veterinária preventiva, atuando principalmente em segurança alimentar, questões referentes ao queijo Minas artesanal, maturação e boas práticas de fabricação. Além de ser um dos responsáveis pelo Diga Sim ao Sim, projeto do governo do estado, apoiado pelo CRMV, voltado aos serviços de inspeção municipal. Para começar, doutor Gilson, conta para nós um pouquinho da sua trajetória, como que foi esse caminho para enveredar para esse tema até específico, né? Bom, eu me formei em 2005, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, e logo na formatura a gente precisava trabalhar, né, e minha condição financeira em casa necessitava, né, meus pais já tinham me dado condições de estudo, e então eu precisava trabalhar, e surgiu uma oportunidade que foi muito importante para mim e que realmente mudou me direcionou a minha trajetória profissional. Logo quando eu formei, um colega tinha tido uma oportunidade de contrato para trabalhar com queijo artesanal, e eu consultei da possibilidade de uma outra vaga. E assim foi, né? Então eu fui trabalhar em São Roque de Minas, é uma cidade com 6 mil habitantes, e na época também não tinha nem asfalto que completava ainda a cidade, mas com um desafio, né, que era trabalhar a cadeia dos queijos artesanais da canastra. Eu permaneci lá em São Roque de Minas por 3 anos e acabei atuando ali na região da canastra como um todo, região de Araxá, do Alto Paranaíba, e algumas experiências também no Cerro, né? E aí em 2008 eu fui chamado no concurso do IMA, que eu havia feito alguns anos anteriores, e aí eu tive a oportunidade de ser o fiscal agropecuário e conduzir a chefia do escritório seccional de Piuí, que foi a minha escolha inicial. E em 2011, então, eu vim para Belo Horizonte. Nesse momento, né, quando eu vim para Belo Horizonte, coincide com a mudança da sede do IMA, que era em Belo Horizonte, ali na Avenida dos Andradas, para a cidade administrativa. E nesse momento nós tínhamos um tempo disponível e eu comecei a me questionar sobre me incomodar muito a disponibilidade de tempo. Eu me julgava ainda novo e eu queria, assim, alçar. Queria aprender mais, né, e ter mais oportunidades.
Então eu fiz uma especialização em agronegócio, com ênfase em mercado. Eu sempre gostei assim de analisar o cenário como um todo. Aí eu fiz a Universidade Federal do Paraná e foi muito interessante, né? Até para o trabalho que eu desenvolvo hoje. E comecei a fazer algumas disciplinas isoladas no Departamento de Inspeção e Tecnologia da UFMG, com o professor Marcelo. E aí, em seguida, eu que não me imaginava fazer ainda o mestrado, e eu sou muito grato, né, por essa oportunidade que o professor Marcelo me proporcionou. Uhum. E nós começamos um trabalho com queijo artesanal. Ele já vinha trabalhando com queijo artesanal, eu tinha muito interesse, então eu fiz meu mestrado e meu doutorado junto com outros alunos, junto com um grupo que hoje está no Brasil inteiro trabalhando com queijo artesanal. E nesse período ainda, né, de mestrado e doutorado, eu continuei trabalhando no IMA e nós desenvolvemos lá um trabalho muito interessante que eu julgo que foi muito importante para a mudança de mindset mesmo, do governo do estado, do próprio Instituto Mineiro de Agropecuária e, para mim, sobretudo, que foi o trabalho na gerência de educação sanitária e apoio às agroindústrias familiares. Né? Então, ali por volta de 2011, 2010, o governo do estado estava trabalhando com uma mudança na legislação das agroindústrias de pequeno porte, né? Porque a gente percebia que as agroindústrias de pequeno porte, ou agroindústrias familiares, elas ficavam à margem do processo de regularização sanitária. Então, naquele momento, o Ministério da Agricultura também começou a desenvolver e a reconhecer a necessidade de uma mudança na legislação. Então, foram criadas políticas públicas. E aí eu fiquei à frente dessa gerência até 2017, quando então eu fui para a Secretaria de Agricultura trabalhar numa superintendência de apoio à agroindústria familiar. Né? São nomes muito próximos. E atualmente, né, no início desse ano, o secretário Thales Fernandes me fez um convite, me deu a possibilidade de continuar integrando a equipe dele, mas agora na Subsecretaria de Política e Economia Agropecuária. O Dr. Gilson, sua trajetória é digna da sua presença aqui, né? Por si só, ela já tem esse mérito. Quando você chega, você hoje falou que você hoje está ocupando hoje a subsecretaria do governo de Minas, né? E também você hoje faz parte integra hoje o Conselho de Minas. Como é que você hoje enxerga essas políticas públicas voltadas tanto para questões de sanidade quanto questões hoje de produtividade hoje, tanto do governo de Minas como conselheiro hoje dentro do estado de Minas Gerais? Como é que você vê isso? Sim, eu ia até dizer, né, que nesse período ainda passei a compor aqui, né, o Conselho de Medicina Veterinária, o que me permitiu ainda ter uma maior clareza do papel do médico veterinário, zootecnista, né, a importância de se cumprir, de se observar as legislações e de executar a profissão com ética, responsabilidade e com dedicação. Bom, em relação às políticas públicas, eu vejo a realização delas de forma muito importante, né? E a participação do Conselho. Primeiro, as políticas públicas elas têm um papel de desenvolvimento da sociedade como um todo. Né? A gente quer um Estado melhor, uma sociedade melhor, que as pessoas tenham emprego, que tenham condições de trabalhar. E eu acho que essas políticas públicas elas conversam muito, né, com a execução da profissão da medicina veterinária e da zootecnia. A exemplo, nós temos aí o papel do Conselho, que ajudou muito o governo do Estado, né, na mudança, né, do nosso status de febre aftosa como livre sem vacinação. Ano passado e também esse ano a questão da influenza aviária, então o Conselho esteve muito presente e agora mais recentemente nesse trabalho nosso de incentivo, promoção e fortalecimento do serviço de inspeção, tanto individual quanto organizado de forma consorciada. Então hoje, e a gente tem voltado muito o nosso olhar para os serviços de inspeção. E eu enxergo o serviço de inspeção, doutor Afonso e Natália, assim, sobre algumas vertentes, né? Primeiro, uma possibilidade de desenvolvimento econômico. Quando você tem estabelecimentos, produtores de alimentos regularizados, naturalmente eles vão acessar mercados que são mais remuneradores. Uhum. É natural isso. Por quê? Ele vai ter mercados que dão mais visibilidade.
E aí esses mercados que dão mais visibilidade, não são mercados marginais, vão remunerar melhor esse produtor. E esse produtor, tendo mais renda, ele tem possibilidade de ampliar a sua produção, de fazer novas contratações, de modo geral, e gerar emprego. E de profissionais especializados, como o médico veterinário e o zootecnista. Segundo, eu vejo a possibilidade da gente criar postos de trabalho para o médico veterinário, tanto no setor público quanto no setor privado. E por último, nós vamos perceber um desenvolvimento regional, desenvolvimento local, que é no município que as coisas ocorrem. Então, eu vejo, o desenvolvimento dessas políticas públicas voltada para a parte de inspeção muito importante. E por último, a questão da sanidade, da segurança alimentar, que é trazer para a população produtos de qualidade e que vão promover a saúde das pessoas de modo geral. Bacana. E essa questão dos consórcios, ela tem sido muito falada. Vocês tinham uma meta de um número X e foi superado, ao longo do último ano aí. Essa presença dos municípios e tanto do Conselho e dos médicos veterinários também, Isso é uma evolução como um todo para a economia, para a agropecuária e para a sanidade, como você mencionou, Gilson? Ontem mesmo nós estávamos no seminário de gestores agropecuários e um dos temas que foi muito tocado, um dos temas mais abordados foi a questão dos serviços de inspeção. Em Minas Gerais tem 853 municípios, Natália. Então veja bem, presidente, para a gente promover, fazer com que 853 municípios se desenvolvam e tenham a produção de alimentos com qualidade, a gente precisa ter um acompanhamento. É um desafio. É um desafio. Então, o acompanhamento desses produtos, das análises, das orientações técnicas, das estruturas. Então, para isso, hoje a gente enxerga que o serviço público ele também tem uma limitação de tamanho, de contratação. Então, o movimento hoje é realmente enxergar os municípios como os desenvolvedores e promotores do desenvolvimento. Então, hoje a gente olha para o município para que ele possa desenvolver. Além disso, o município ele vai ter um olhar mais próximo, mais adequado à realidade desse produtor. Minas Gerais é um estado que é do tamanho de um país, como a França, e tem um relevo, um clima muito diverso. Isso faz com que nós tenhamos uma diversidade muito grande de produtos, de culturas, de tradições. Então, veja bem, imagina o próprio Ministério da Agricultura conseguir avaliar produtos de diferentes tradições, diferentes culturas em Minas Gerais. Essa dificuldade que o Ministério da Agricultura tem, o governo do estado também pode ter. Então, por isso que a gente olha para os municípios com essa possibilidade de fazer um olhar mais atento, mais próximo desse produtor. O Gilson, o doutor Gilson, como queiram. Eu tive num município, num evento onde a gente estava fazendo uma conexão, e esse é um município de aproximadamente 80 mil habitantes, e eu fiquei surpreso que nesse município não tinha serviço de inspeção, uma cidade de 80 mil habitantes. Qual a orientação, como é que você vê essa falta de um serviço de inspeção? Qual que seria a sua sugestão? Você que está aí hoje dentro, subsecretário hoje da Agricultura do Estado de Minas, como é que vocês enxergam essa condição desses municípios? Bom, doutor Afonso, essa é uma pergunta ótima, que não me permite fazer uma resposta objetiva e curta, mas me permite fazer uma série de análises, E eu começo pelo seguinte, por um caso de sucesso, um bom exemplo que eu normalmente uso, que é de um estabelecimento no município de Pouso Alegre. Acho que todos conhecem o doce de leite Roca. O doce de leite Roca começa em 2014, trabalhando com 400 litros de leite, produzindo doce de leite, são dois jovens, ainda são dois jovens. Hoje, o doce de leite Roca trabalha com quase 15 mil litros de leite dia, não só leite próprio, como leite de terceiros. Então, você já tem um incentivo, um arranjo produtivo local para a produção de leite ao redor desse estabelecimento. Eles empregam hoje quase 50 colaboradores, todos da região.
né? Gerando emprego. Gerando emprego. Eles têm hoje contratos, inclusive com Pão de Açúcar e outros grupos muito importantes, vendendo seus produtos em todo o país. Inclusive, consequentemente, esses produtores tiveram que contratar médicos veterinários zootecnistas para aumentar a sua produtividade, né? E sua sanidade do rebanho. Tudo, tá vendo como é que... Exatamente. Então, assim, eu começo respondendo a sua pergunta mostrando um caso de sucesso. O que um estabelecimento que teve condições de se desenvolver, o que ele gera de desenvolvimento da economia e oportunidade de emprego e renda para as pessoas e para si próprio, né? Então, o que eu diria para o município é, primeiro, o seguinte: nós do governo do estado, nem do conselho, temos a presunção de dizer o que o município tem que fazer, né? Ele tem autonomia municipal e o gestor sabe ali. Mas a gente usa este exemplo e tantos outros que nós encontramos para mostrar como que é importante e como que isso pode trazer desenvolvimento para o município dele. E como que funciona isso na prática, por exemplo? Como que começou esse caso com o Roca? Como que acontece os consórcios? Qual que é o movimento que precisa ser feito para quem está acompanhando da nossa audiência, que tem esse interesse na prática? Como que é esse fluxo? Bom, primeiro a gente tem que saber que desde 1952, né, do RISPOA, né, que é a nossa lei-mãe da inspeção sanitária, que é obrigatória a inspeção, a prévia inspeção de produtos de origem animal. O que significa? Todo produto, antes de ser comercializado, tem que ter inspeção. Então, isso é obrigatório em todo o estado. Sabemos que o nosso país e o nosso estado, ele tem uma realidade diversa. Então, nós temos muitos estabelecimentos que ainda não estão regularizados. Essa é uma realidade. A gente precisa encarar e nós, do poder público, precisamos criar alternativas e políticas públicas para atrair essas pessoas para a regularização sanitária. Sim. O Ministério da Agricultura, que é o órgão máximo e que cria as diretrizes de regularização sanitária, de inspeção, de defesa sanitária... E tem poder de fechar. Exatamente. E sanidade animal, né? Ele tem feito uma série de alterações na legislação. Né? Então, desde da lei do SUASA, que é 5.741 de 2006, que regulamenta o SUASA, né? E agora, desde 2019, você tem a possibilidade de o serviço de inspeção municipal, organizado de forma consorciada, poder comercializar no âmbito do consórcio. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem a obrigatoriedade e a política pública criando mecanismos para que os municípios possam se organizar individualmente ou de forma consorciada para regularização e inspeção dos estabelecimentos. Então, Natália, o que a gente vê e observa, né, é a política pública criando meios para que os municípios possam se organizar. Né? E aí eu queria aproveitar, né, esse momento para trazer. Eu trouxe um caso concreto aqui do doce de leite Roca, mas também trazer de exemplos bem-sucedidos de consórcios públicos e de municípios. Né? Então, por exemplo, nós tivemos uma oportunidade, né, em que nós conhecemos melhor o CISPAR e o CONSMEP, que são dois consórcios públicos, um localizado no Alto Paranaíba, com sede em Patos de Minas, e o outro aqui na região do Vale do Aço, né? Então, o CISPAR, por exemplo, né, foi o primeiro consórcio público a ter a adesão ao CISB, que é outro ponto importante que eu vou abrir um parênteses aqui. Mais do que ter o serviço de inspeção, hoje o Ministério da Agricultura, ele cria o Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos, que, ou seja, o serviço que tem equivalência ou que consegue alcançar os mesmos resultados que o Ministério da Agricultura na sanidade de seus produtos, ele pode vender os produtos de origem animal para todo o país. Então, o CISPAR foi o primeiro consórcio público que, em 2021, em plena pandemia, consegue a adesão ao CISB. E nós temos nele, no CISPAR, são 16 municípios, uma população mais ou menos de 650 mil habitantes, tem 60 empresas registradas que produzem produtos de origem animal, trabalham todos os escopos, com exceção de mel, e hoje empregam 12 médicos veterinários. Já o CONSMEP são 23 municípios, dentro aí de um público estimado de 627 mil habitantes. Então, olha a amplitude que este estabelecimento, que antes estava no município de 5, 10 mil habitantes, alcança com 627 mil habitantes.
tem mais ou menos 70 estabelecimentos regularizados, né? Nele tem 2 abatedores, enquanto que o Cispar tem 9 hoje. Trabalha com todos os escopos e empregam 7 médicos veterinários. E por último, outro exemplo aqui agora de município de Formiga, né? Tem 70 mil habitantes, tem 31 estabelecimentos registrados e emprega 3 médicos veterinários. Então, é uma realidade, o doutor Afonso falou logo no início desse podcast, que a medicina veterinária permite, né, uma capacidade de olhar né, a profissão com muitas oportunidades, que não sejam apenas a clínica. Ontem nós até realizamos um podcast, né, e eu acho assim, muito importante, Gilson, é que o veterinário hoje ele tem capacidade hoje de alcançar voos muito mais altos. Nós trabalhamos sob gestão. Então hoje o médico veterinário hoje ele não está somente na clínica. Hoje ele pode ser um gestor, né? E aí quando você fala em levar esse programa, esse trabalho junto aos gestores dos nossos 853 municípios, eu acho que Minas é o estado com o maior número de municípios, eu posso estar até enganado, mas você pode me corrigir. É isso mesmo. Mas é o maior estado. Nós, do Conselho de Medicina Veterinária do Estado de Minas, lançamos esse portfólio, né? Esse material aqui, que foi enviado para todos os 853 municípios, foram enviados de forma física, porque tem ele de formato também digital, mas nós fizemos questão de estar enviando isso, entregando em mãos para os 853 municípios, onde dentro desse portfólio, né, Justo, tem todas as soluções hoje para os gestores, hoje aumentar seu serviço de inspeção, seu controle de doenças, né, zoonóticas, seus CCZs. Então, enfim, são soluções que o Conselho de Minas e você, como está à frente hoje de um órgão público, a gente leva esse trabalho até a população, né, até os nossos gestores. Então, isso é um grande trabalho, eu vejo isso uma evolução muito grande do Conselho de Minas. Ô, doutor Afonso, isso aí você pode ter certeza, né, que os profissionais inscritos no Conselho, com certeza, observam, né, e vão enxergar esse portfólio com mais uma grande ação. Acho que o Conselho tem uma visão inovadora, né, proativa, criando esse portfólio. E dentro do portfólio, tem uma série de ações e soluções em que a medicina veterinária... São 16 eixos, né? 16 se não me engano, em que a medicina veterinária e a zootecnia atuam, né? E no caso, tem um eixo, né, que é o primeiro, inclusive, que trata da inspeção, né? E aí trata não apenas da inspeção dos produtos, mas também da defesa agropecuária, né? Que é observar a questão da sanidade dos animais, evitar que as doenças, principalmente de notificação obrigatória ou doenças de rebanho ou doenças coletivas, possam alastrar por Minas Gerais, e em seguida trabalha a importância do médico veterinário. E aí eu queria até aproveitar para dizer o seguinte, né, que o médico veterinário no sistema de inspeção, você tem diversos postos de trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado. No setor público, ele pode atuar como coordenador do serviço de inspeção, como fiscal agropecuário e também em laboratórios de análises laboratoriais, né? Para fazer acompanhamento tanto físico-químico quanto microbiológico. E também acho uma área também muito importante, são as de responsabilidade RTs, né? Isso, aí eu ia chegar agora, que é a parte do setor privado, presidente. Exatamente. No setor privado, você tem primeiro a área de responsabilidade técnica. É indiscutível. Então, todos esses estabelecimentos, todos esses escopos, né, que é carne, ovos, leite, mel e pescado, tem, né, espaço para o médico veterinário. Sendo que, sobretudo, para a parte de laticínio e, sobretudo ainda, para a parte de abate, você tem que ter um profissional médico veterinário durante todo o período de abate. Além disso, além do RT, você tem um profissional na parte de consultoria, de controle de qualidade e mesmo no acompanhamento. Então você tem aí uma ampla possibilidade, né, para os profissionais, inclusive que se formam e possam voltar para o interior. Então eu
há 2 anos eu estou lecionando também, e eu tenho dito, né, aos alunos, chamado a atenção para essa possibilidade. Tem alguns professores que a gente conversa, né, de outras universidades, professores que inclusive passaram pelo trabalho conosco lá no departamento de inspeção, lá com o professor Marcelo, e a gente conversa e os alunos ainda não se despertaram totalmente. Mas quando faz a disciplina... Mas percebem. Eu não sei, doutor Gilson, porque eu tenho somente 42 anos de formado. Eu não sei hoje como é que tá a grade, a matéria de inspeção, porque na minha época ela foi no 10º período, muito foi tarde, no último período, então Entendi. eu não sei, eu vejo assim um mercado fantástico, mas os alunos eles não dão muita importância porque ela está no final de um curso de 5 anos, então assim, aquele momento aquela euforia de você formar, então assim, eu vejo que não desperta muito interesse na graduação. Você não enxerga aí, como é que você hoje, dando aula, você colocou isso aqui, além disso tudo que você faz, ainda sobra tempo para você lecionar, como é que hoje está a matéria hoje de inspeção? Não, doutor Afonso, acho que você foi assim... cirúrgico nessa sua fala. Porque realmente, se a matéria fica no final do período, o despertar, né, para as áreas, ele ocorre... Até a questão de estágio, como se eu estou formando agora, tenho conhecimento dessa matéria e praticamente eu não vou ter tempo para mim poder conhecer melhor, né, de fazer um estágio mais O meu caso específico. mesmo, eu tive que aprender, né? Eu tinha conhecimento da área de inspeção, mas não para aprofundar, mergulhar como eu mergulhei morando em São Roque de Minas, né, na região da Canastra. Bom, mas porque você já estava impregnado com essa questão, com essa visão, né? Até que naquele momento não, viu, doutor Afonso? Foi oportunidade. Foi oportunidade de trabalho e aí eu tive que aprender, sabe? Na marra, com muita dificuldade, a gente acerta, erra também, né? Às vezes Faz erra parte, até mais que acerta, faz parte do crescimento pessoal e profissional. Justamente. Mas eu tive que aprender. Sem dúvida alguma, eu tive que aprender e para mergulhar nesse universo da inspeção. Mas respondendo a sua pergunta, que eu acho que foi perfeita, a medicina veterinária, primeiro que eu observo, primeiro é o seguinte, a disciplina de inspeção hoje, ela já é fragmentada. Você já tem de leite separado, de carne separada, e às vezes você também tem um terceiro núcleo, que aí é conjunto, né, de mel, ovos e pescado. Né? Então, primeiro você já tem essa divisão, o que já facilita a distribuição ao longo do curso de medicina veterinária. E eu tenho percebido que as disciplinas elas têm ocorrido sobretudo no meio do curso, e não apenas no final. Embora ainda a gente observe ela do meio para o fim, mas ela já está mais próxima do início da formação. Além disso, quando eu me formei, e você também quando você se formou, a gente visitava estabelecimentos grandiosos, grandes empresas, né? Grandes conglomerados, frigoríficos e tal. Hoje os alunos têm oportunidade, durante o estudo, tanto no estágio quanto na disciplina, para fazer aula prática, de visitar uma queijaria que produz 300 litros de leite, que processa e trabalha com 30 a 50 queijos por dia. Então, é uma realidade para a gente mudar a concepção da nossa medicina veterinária. Porque a segurança alimentar ela é indiscutível, isso não se discute. Né? A presença de micro-organismos, inclusive patógenos, ela não é discutida, ela não pode ter. Mas o olhar do médico veterinário, ele tem que estar adequado à realidade das indústrias hoje. E isso é muito importante, porque é um movimento de resgate, sabe, doutor Afonso? Independente do tamanho. Né? Exatamente. Então ele consegue ter um olhar diferenciado, sabendo da sua responsabilidade sanitária, mas um olhar diferenciado para este produtor, que não produz uma quantidade tão grande. Então, o poder de contaminação, ele é menor, né? Ou seja, epidemiologicamente, o potencial desse produtor causar um estrago, ele é menor. Então tem que ter um olhar diferenciado, não flertando com a insegurança alimentar. Então acho que isso é legal hoje, né? O aluno vai para pequenos estabelecimentos de charcutaria, né? Estabelecimentos menores de produção de mel. Então tudo isso eu acho que traz um olhar diferenciado na graduação
preparando este profissional, tanto para atuar num grande estabelecimento, quanto nos estabelecimentos menores, de pequeno porte, que hoje no interior do estado tem se multiplicado, né, e aparecido. E aí eu vou aproveitar, e até para destacar um ponto que é muito importante, que da questão do queijo artesanal. No final do ano passado, o nosso queijo Minas artesanal, os modos de produção desse queijo foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade. É o primeiro patrimônio material da humanidade, o modo de produção no Brasil, e o terceiro nas Américas. Então, isso é muito significativo. Mostra como que a nossa cultura e a nossa tradição precisa ser resgatada, preservada. E aí, mais uma vez, é oportunidade de trabalho. Pois é, falando nisso, só complementando, doutor Gilson, a gente tem um projeto que chama Conexão para Todos, né? O conselho vai até algumas cidades, né, algumas faculdades, e a gente faz essa interação, leva o conselho ao interior. Uhum. E me chama muita atenção quando eu vou conversando com os alunos e pergunto qual área a maioria quer trabalhar com pequenos, um número expressivo, e com grandes, tal. E quando eu pergunto inspeção, ela me surpreende porque o número de alunos é muito pequeno, né? E a gente agora, com esse podcast, a gente vê um mercado fantástico hoje, né? Que é essa área que você atua. Então, para a gente finalizar, né, Natália? Que, na verdade, só ressaltar que um dos objetivos do podcast é sempre dar esse despertar, né? Esse clique, para os né? profissionais, para os recém-formados, até mesmo estudantes que estão na nossa audiência, de quão ampla é a atuação na medicina veterinária. A gente não está falando só de 70 áreas, mas de quantas são essas possibilidades dentro da própria inspeção que você trouxe, né, doutora Afonso? A gente vem trazendo pessoal da avicultura, suinocultura, assistência técnica. Então, assim, é muito amplo. Às vezes fica um olhar desanimado sobre uma área de pequenos que está saturada, e o objetivo nosso é mostrar quão ampla é essa atuação. Além da capacidade de contratação, Natália e Gilson, é a questão de remuneração. A gente viu na área de avicultura que a remuneração ela é alta. Uhum. Né? E eu entendo também que outras áreas, a área de inspeção também, você hoje está à frente de um frigorífico de grande capacidade hoje. Você é responsável por isso aí, estou falando como RT, como responsável técnico. Você tem um salário digno do seu trabalho. Então, a gente, claro, você vai finalizar com a chave de ouro, né, Natália? Mas a gente deixar esse olhar, né, esse olhar atento desses colegas, que o mercado ele é muito grande. Às vezes o colega fala: doutor Afonso, mas tá ruim, o mercado tá isso, o mercado tá assado, eu não tô achando trabalho. Mas será que você tentou ou você capacitou? Porque não adianta você também só tentar. Você tem que se capacitar, você tem que estudar, você tem que dominar. As coisas não caem do céu no seu colo, né? Você tem que se capacitar. E existe, você capacitando, a veterinária é fantástica. Eu vejo que não falta trabalho. E acho que tem uma questão que vai um pouco mais além, que é o fator social e da gratificação. Quando você traz esses exemplos dessas transformações dos produtores, dos municípios, e você tendo um médico veterinário para participar disso, torna a profissão ainda mais gratificante, né? Que você transforma a realidade, você transforma o arranjo local ali, aquele ecossistema. Eu acho que isso traz uma gratificação para o profissional, né, doutor Gilson? Eu estava lá na Expoquejo, né, Gilson? Nós encontramos na Expoquejo, e eu sou de Montes Claros, todos vocês sabem, né? Sou de Montes Claros, meu pai tinha fazenda em Porteirinha, e eu fiquei muito feliz de ver um produtor de requeijão do norte de Minas tá colocando seu produto na Expoquejo em Araxá. O toco do requeijão. Né? Hoje, a maior vitrine hoje no mercado, o mercado de queijos,
O produtor, aquele pequeno produtor que tem certeza que ele começou com muita dificuldade, uma região árida, né, que é o norte de Minas, ele alcançar produtividade e qualidade. E isso eu tenho absoluta certeza que tem a presença do médico veterinário e do zootecnista. Ele não conseguiria colocar esse produto dele se atrás não tivesse um profissional. Olha, doutor Afonso, Natália, primeiro eu queria dizer assim, que esse podcast tá muito assim, interessante, muito divertido, né? E a gente... Eu tô gostando muito de estar aqui. A gente está caminhando para o final, mas assim, foi alguns momentos muito interessantes da gente fazer uma reflexão sobre a profissão. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você falou do poder transformador, né, que a área de inspeção, de tecnologia de alimentos, então não é só inspeção, é a tecnologia, é a produção, é a transformação do alimento, de matéria-prima em um produto processado, mas que traz uma transformação na vida das pessoas. Eu dei o exemplo do doce de leite Roca, mas eu vou para um exemplo talvez até mais emblemático, talvez, que é o produtor José Mário. José Mário é um produtor de São Roque de Minas. Na minha época que eu morava lá, ele ainda até tem, mas ele tinha um Fusquinha azul, claro, né? Hoje o seu Zé Mário tem condição de produzir 9 queijos por dia, de ter um carro muito melhor, né? É uma propriedade que está, para chegar lá, num declive muito forte, né? Para sair num aclive, chove, sempre fica muito difícil, então hoje ele tem um troller. Então olha a capacidade de mudança de vida desta pessoa. Né? Dignidade, de fazer com que essa pessoa tenha a possibilidade de ter uma vida mais digna, mais feliz, mais plena, os filhos sendo estudados e depois podendo voltar para a propriedade. Então isso tudo traz na gente uma reflexão, né? Eu vi no podcast, né, o Dr. Pontelo se emocionando com a realidade dele, né? E eu falo que é emocionante. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada por ter participado, estar participando deste momento assim, da vida do nosso país e do nosso estado, de valorização desses produtos artesanais. E hoje eu enxergava muito isso, e hoje enxergando também a possibilidade de trabalho para os profissionais das ciências agrárias. Aqui nós estamos falando sobretudo do médico veterinário e do zootecnista, mas também de outros profissionais que vão encontrar trabalho. Ô Gilson, você falou que esse podcast está assim, fora da curva, é porque uma coisa vai chamando a outra. É interessante porque a gente que abre uma revista, né? Revista hoje, vários segmentos, e veio produtor de 100 mil litros, 300 mil litros. A gente fala, pô, como é que um médico veterinário, tudo bem, esse de 300 mil litros, hoje ele domina o mercado, contrata muita gente. Mas aí, hoje você deu um exemplo aí, que o cara que produz 9 queijos, ele tem condições hoje de melhorar sua qualidade de vida, melhorar o seu produto, né? E uma coisa que a gente vai muito em abertura de eventos, né? Faz parte hoje, o presidente do conselho, ele não é só gestor do conselho, mas a gente faz também gestão política, né? Todo mundo sabe disso, que uma das funções do presidente é essa. E eu fico assim, olhando e observando que todo mundo fala de órgãos, falam da vaca, fala do queijo, mas ninguém lembra do médico veterinário, né? Eu fico assim, cobrando, eu cobro mesmo dos nossos políticos, dos nossos gestores, que por trás dessa festa toda, dessa produtividade toda, temos nós, não só médicos veterinários e zootecnistas, como também pessoas das ciências agrárias. Então, para finalizarmos esse bate-papo, se você deixar, acho que a gente já falou todas as dicas aqui, eu acho que não tem nem mais, a não ser que o Dr. Gilson tira da cartola, né? Para finalizar, Gilson, que você vê hoje, que é o ponto assim, que você enxerga hoje como primordial
para quem quer ingressar hoje na área de inspeção? Fora de capacitação, que nós já falamos, Sim. o mercado existe, mas qual que seria a sua dica hoje, assim, a deixa hoje, para principalmente aquela pessoa, aquele colega que está ainda na área de formação? Tá. Primeiro, eu queria olhar o agronegócio de uma forma mais holística, né? Hoje, o PIB do agronegócio de Minas Gerais é 22,2%. Há 10 anos atrás era menos. Hoje, 54% dos municípios mineiros têm, entre as suas 3 principais atividades econômicas, a atividade agropecuária. Hoje a exportação mineira ela é muito importante. A exportação, hoje nós só perdemos para a exportação agropecuária para São Paulo, que detém o maior parque industrial do país, e o Mato Grosso pela produção dos grãos. Então, Minas Gerais é o terceiro exportador. Pela primeira vez dentro do nosso estado, ultrapassamos a mineração na exportação, puxada aí pelo café, pelas carnes, né, e outros produtos importantes. Não que a mineração seja vilã, não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, o agronegócio precisa da mineração com os fertilizantes, por exemplo. Então, primeiro é olhar o mercado de forma holística, né? Hoje o agronegócio está muito forte, mas não do ponto de vista de desmatamento. Hoje nós temos, de um modo geral, nas propriedades mineiras de todos os escopos, 94% das propriedades não têm qualquer evidência de desmatamento. Então, hoje a produção agropecuária ela é pujante, mas também sustentável, respeitando o meio ambiente. Então, esse é uma visão holística que a gente precisa ter. Bom, trouxe aqui alguns exemplos e eu vou repetir, né, de exemplos de consórcios públicos, como Cispar, Consmep e o município de Formiga, que tem oportunidade de empregando os médicos veterinários no setor público, mas também como RTs, consultorias, nesses mais de 200 estabelecimentos registrados nesses serviços de inspeção. Além disso, existem as oportunidades no IMA, Instituto Mineiro de Agropecuário, na Emater, na EPAMIG, na FAENG, no Senar, na OSENG, empresas particulares. Então nós temos uma ampla gama de possibilidades de empregabilidade para pessoas que tenham interesse. O que é que eu poderia sugerir, se assim eu posso dizer, né, se me permite? O aluno ou a pessoa que quer entrar nessa área precisa procurar seus professores, procurar as pessoas que já estão trabalhando na área para acompanhar, para fazer os estágios, para fazer vivências, né? E, naturalmente, é um setor receptivo. Tendo o indivíduo interesse, ele vai ter espaço, porque é um setor muito receptivo, que recebe bem as pessoas. Então, ele vai ser acompanhado, obviamente, dentro das possibilidades, porque tem algumas empresas maiores, tem algumas limitações ou regras mais rígidas, né, para ver a forma de produção, mas ele não vai encontrar. A regra é estudar, né, se dedicar, não ter preguiça e procurar as pessoas que podem ser uns canais de apresentação, e isso não vai faltar. Bacana. Muito bom. Doutor Gilson, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi excelente, né, doutor Afonso? Podia ter mais 30 minutos? Não? Podia. A restrição do tempo é dele, né? Senão a gente ficava aqui o dia todo, né, doutor Afonso? Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, por estar conosco, trazer esses insights tão relevantes, né, para nossa audiência. Eu tenho certeza que vai despertar na audiência atenção para esses temas que a gente trouxe aqui. Muito obrigada. É isso aí, Gilson. Muito obrigado, doutor Afonso. É um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto, né? É um prazer estar aqui no Conselho, aprendendo, né, com tudo que as nossas profissões nos permitem. Eu falo, Natália, o Gilson foi uma grande conquista dessa gestão nossa, né? Ter como conselheiro, né? Ele soma muito, Gilson, com o seu conhecimento e principalmente com seu carisma. Eu acho que você falou tudo aí de que a pessoa tem que fazer isso, capacidade e tal, mas eu presto muita atenção e falo muito. A pessoa, o indivíduo, a proatividade, o carisma, isso abre portas. E você abriu as suas portas aqui no Conselho, talvez através da sua simplicidade, o seu carisma,
o seu jeito de ser. Tá. Eu acho Não, isso doutor muito Afonso, importante. eu acho que assim, a oportunidade que nós temos, né, enquanto profissional, para aprender, para conhecer, para relacionar com as pessoas, ela é única, né? E eu acho que é isso mesmo, a gente precisa relacionar com as pessoas com respeito, com humildade, porque a nossa vida profissional é isso, né? Essa relação que nós temos com as pessoas. Justamente. A gente cresce, aprende, né? Cai, levanta. E a gente observa. Então, assim, obrigado, viu, Natália, por esse momento aqui super agradável. Eu achei que foi ótimo Também conversar sobre queijo, sobre inspeção, sobre produção de alimentos, sobre desenvolvimento econômico, sobre cultura, sobre tradição. É outra visão, né? Dá É uma muito outra bom. visão. E a gente perceber, né, que tá tudo interligado. É isso aí. Bacana. Pessoal, obrigado, desculpa. Não. Obrigada pela audiência, por nos acompanhar. Curtam, compartilhem esse episódio, comentem, enviem sugestões. Continue conosco para fortalecer a medicina veterinária e a zootecnia em Minas Gerais. Tchau, tchau. Um abraço.